Estudar e entender os primórdios da arte não é simplesmente uma curiosidade antropológica, mas é a gente descobrir características e coisas que são discutidas dentro de arte até hoje, que ainda são extremamente relevantes. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo que a gente vai discutir aqui história da arte, e hoje a gente vai literalmente começar pelo começo. Vamos falar a respeito de arte primitiva ou arte pré-histórica. E vamos começar definindo nossos termos, o que significa uma cultura ser pré-histórica. O único significado da palavra pré-histórico quer dizer que aquela civilização ainda não desenvolveu um processo completo de escrita. Ou seja, isso vai incluir toda a existência da espécie humana até mais ou menos uns 5.200 anos atrás. Porém, muitas culturas ainda levaram muito mais tempo do que isso para desenvolver o seu sistema de escrita, e até hoje nós ainda temos culturas pré-históricas no sentido de que elas não possuem um sistema próprio de escrita. Pré-histórico ou primitivo não significa de forma alguma simples ou incapaz, apesar do que o senso comum vai dizer a respeito desses termos. Muito pelo contrário. Muitas vezes, os processos de pensamento dessas culturas são muito mais complexos do que os nossos. E eu trouxe aqui alguns exemplos de artes produzidas por culturas pré-históricas que demonstram que, de fato, essas produções elas não são necessariamente simples e nem necessariamente esses artistas são incapazes de produzir coisas que dentro da nossa cultura ocidental nós julgaríamos de qualidade ou complexas ou qualquer coisa do gênero. Primeiro eu vou desmistificar a ideia de que essas produções são simples, mostrando pra vocês os entalhes em madeira feitos pelo povo Maori. Os Maoris são tribos indígenas da região da Polinésia. Se vocês assistiram Moana, vocês sabem do que a gente tá falando. E eles são mestres nessa arte de entalhar madeira, e como vocês podem ver aqui no exemplo, não tem nada de simples nesses desenhos. São desenhos extremamente complexos, são formas que vão apresentar harmonia, que tem muito detalhe, com certeza não é uma coisa fácil de se fazer. E para desmistificar a incapacidade desses artistas primitivos, eu vou trazer para vocês o exemplo dos potes feitos pela civilização Inca, que, como vocês podem ver, são de um grau de realismo bem interessante e demonstra que esses artistas eles têm sim a capacidade de, por exemplo, representar o real, que é uma coisa que a gente não costuma associar com esse tipo de produção. E uma coisa importante que eu preciso lembrar antes da gente começar a discutir realmente essas produções é que, por questões didáticas, a gente pega muita coisa diferente, produzida por muitas culturas diferentes, que pensam de formas diferentes, e a gente enfia tudo dentro desse mesmo saco, saca, de arte primitiva. Mas vocês precisam ter em mente que isso é apenas uma divisão didática, porque vocês não podem se esquecer nunca da imensa diversidade e da imensa quantidade de coisas diferentes que nós estamos falando a respeito. Com essa daí em mente, vamos começar a discutir essas produções. E eu quero lembrar vocês que a nossa base teórica para essa série de vídeos é o livro A História da Arte, do Gombrich. E a gente tá mais ou menos seguindo o esquema de capítulos que ele faz, que é meio que em ordem cronológica. E ele já abre esse capítulo a respeito de arte primitiva, nos lembrando do fato de que, se nós entendermos arte como a produção de desenhos, pinturas, arquitetura, esculturas e essas coisas, não existe nenhuma cultura no mundo que não tenha produzido arte. Então, ao mesmo tempo que quando a gente é confrontado com ideias como o que é arte ou qual é a função da arte, a gente tenha uma clara dificuldade de explicar e responder essas questões, isso demonstra que a arte, na real, é uma coisa absolutamente intrínseca ao ser humano, à história do ser humano, e que a gente sempre teve essa necessidade da criação de arte, dessa produção estética, ou seja lá para qualquer outra função. E quando a gente vai estudar, pelo fato dessas culturas serem pré-históricas, a gente vai esbarrar em um problema bem básico,
que é o fato de que eles não desenvolveram sistema de escrita. Então, como a gente não tem escrita, a gente não tem um registro ou nenhum tipo de descrição a respeito de como funcionava a interação entre aquela sociedade e sua produção artística. O que a gente sabe hoje a respeito disso ou são baseados em teorias a partir de lógica, ou são baseados no que a gente sabe a respeito de civilizações primitivas que perduram até hoje. Para exemplificar, eu vou trazer a escultura que provavelmente é a escultura primitiva mais famosa do mundo, que é a Vênus de Willendorf. Se você jogar isso no Google e você começar a ler as páginas que você vai encontrando, você vai ter acesso a 478 teorias diferentes sobre qual era a função dessa estátua, quem a fez, que tipo de civilização, mas a única coisa que a gente tem certeza a respeito dessa estátua é a idade dela e do que ela é feita. A gente sabe que ela foi feita há mais ou menos 20 ou 25 mil anos atrás e é isso, basicamente. Porém, mesmo que a gente não tenha um acesso claro de uma pessoa daquela cultura, deixando um registro e explicando claramente qual é a função daqueles tipos de objeto dentro daquela sociedade, daquela cultura, uma coisa fica bem clara. Toda produção de arte, ela vai ter uma função. E essa é a pergunta principal e é uma coisa que eu vou trazer em basicamente todos os vídeos dessa série, que é: qual é a função da arte? Dentro do senso comum, provavelmente essa pergunta vai ser respondida com algum tipo de prazer estético. A gente usa a arte para deixar as coisas bonitas, a gente usa a arte para literalmente estética. Isso é bem verdade na nossa produção mais recente dentro da nossa sociedade ocidental. Essa ideia de arte como um prazer estético, na verdade, ela é bem recente. Ela foi criada mais ou menos nos anos 1400, 1500, ali na época do Renascimento. Antes de 500 anos atrás, toda a produção artística ela tinha uma função prática dentro da cultura que a criava. Essa função ia desde função prática do dia a dia até funções religiosas ou funções políticas ou funções educacionais, e a gente vai discutir muito a respeito disso. E o Gombrich, nesse capítulo, ele já avisa que quanto mais antiga é a cultura, mais estranho vai parecer pra gente a função daquela produção artística. Isso porque a forma de pensamento daquela sociedade ela vai estar mais e mais distante da lógica de pensamento da nossa sociedade, da nossa cultura. Com exceção das produções que são de coisa prática, como por exemplo vasos de cerâmica que são usados no dia a dia dessas pessoas, basicamente, a função mestre das produções artísticas em sociedades primitivas é a função mágica. O que a gente percebe na maior parte dessas culturas é que existe uma crença geral de que a imagem que representa algo, ela tem o poder de transformar aquilo que ela representa no mundo real. Eu sei que vocês estão confusos, então antes de eu começar a explicar essas coisas, eu vou dar um exemplo prático da sua vida para te mostrar que isso faz sim sentido. Vamos supor que você tem uma fotografia da sua mãe, aquela foto bonita, revelada, e você quer colocar no seu muralzinho lá no seu quarto. E você vai fazer isso com 2 alfinetes porque o seu muralzinho ele é de isopor. Obviamente, quando você for fazer isso, você vai colocar os seus alfinetes no cantinho da foto. E apesar da óbvia ideia de que você vai colocar nos cantinhos para não estragar a foto, existe uma coisa bem óbvia, mas que vai ser muito mais complicado de você entender de forma racional, que é: por que você não furaria essa foto com os alfinetes em cima do rosto da sua mãe? É difícil de explicar isso racionalmente. A gente simplesmente tem esse sentimento que a gente não deveria vandalizar o rosto da nossa mãe em uma foto, mas na real isso é algo que é absolutamente racional. A gente parte de um sentimento estranho que a gente tem de que se a gente de alguma forma agredir aquela foto da nossa mãe, a gente pode fazer algum tipo de mal pra ela no mundo real. O que obviamente não faz sentido nenhum.
mas de alguma forma a gente dá essa conotação mágica para as imagens, mesmo que seja de uma forma irracional. E se isso de alguma forma faz sentido dentro da nossa sociedade ocidental, que teoricamente é tipo assim, o pico da civilização, da racionalidade, é óbvio que isso fazia muito mais sentido para culturas primitivas e que eram muito mais ligadas a misticismos e religiosidades. Então, para explicar esse caráter mágico dentro das sociedades primitivas, eu vou trazer para vocês 3 exemplos. O primeiro deles, quando você pensa arte da pré-história, o que você pensa? Pinturas rupestres, é claro. Quem não estuda pinturas rupestres, quem não se dedica, pelo menos dar uma pesquisada e compreender o que realmente são essas pinturas e como elas realmente se apresentam a nós, tem uma ideia meio caricata de pinturas rupestres, que você vai entrar numa caverninha, a caverninha ela vai ser, lógico, assim, tipo, 2 paredinhas assim que fecham em cima, aquela imagem bem caricata de caverninha, e você vai entrar e você vai olhar pro lado e vai ter uns desenhos assim, desse tamanhozinho de um boizinho e de um carinha, tudo meio mal desenhado, esquisito, assim, bem primitivo, assim, dentro do senso comum mesmo. E não tem nada mais errado do que essa ideia. É claro que pinturas rupestres eram coisas que foram feitas por diversas culturas em diversos lugares, e você vai ter diversos níveis de qualidade nesse tipo de pintura, e você vai ter de fato uns boizinhos meio mal desenhados desse tamanhozinho em alguma parede, mas você tem exemplos absolutamente incríveis desse tipo de produção. O exemplo que eu vou trazer aqui pra vocês é o exemplo mais famoso do mundo de pinturas rupestres, que é uma caverna que fica no sul da França, chamada de Caverna de Lascaux. E analisando essas pinturas feitas lá em Lascaux, a primeira coisa que você percebe é o quão fiel e incrivelmente trabalhado e bonito são aquelas representações daqueles animais. É claramente perceptível que as pessoas que pintaram aqueles animais não eram amadores, não eram pessoas incapazes, pelo contrário, eles eram pessoas que conheciam muito bem aqueles animais, porque eles são anatomicamente corretos, anatomicamente fiéis. Outra realidade que foge completamente do senso comum é a ideia de que você vai entrar na caverninha, ela vai ser aquela coisinha tipo as paredinhas retinhas que fecham em cima. Na verdade, cavernas no mundo real são coisas extremamente irregulares, então a ideia de que você vai ter uma paredinha ali que vai ser uma tela para ele, pro primitivo fazer aquela pintura rupestre, é completamente irreal. E a gente também não consegue ter muita noção do tamanho, porque geralmente quando a gente vê fotos, tipo assim, é uma foto assim quadrada daquela pintura e a gente não tem muita noção do tamanho. Na descrição desse vídeo vai ter o link para um vídeo, que é um vídeo 360 graus, feito dentro da Caverna de Lascaux, e vocês vão conseguir ter noção de como essas imagens são, primeiramente, feitas em todos os espaços da caverna. A caverna ela não tem paredinhas prontas, então eles fazem isso onde eles conseguem. Então você vai ter no teto, você vai ter em vários lugares. E outra coisa que é absolutamente impressionante é o tamanho dessas pinturas. E essas pinturas, elas são muito grandes. Muitos desses animais são representados dentro das cavernas em seu tamanho real. E tem outra característica dessas pinturas que sugere algumas coisas acerca da função delas, que é o fato de que para você alcançar essas antecâmaras que são cobertas com essas pinturas, você precisa entrar na caverna, você precisa realmente entrar na caverna, tipo, passar por corredores estreitos e tipo assim, essas antecâmaras elas estão em lugares de difícil acesso. Você não vai simplesmente chegar, entrar na caverna, olhar pro lado e vai ter as pinturas rupestres. Elas são de difícil acesso, o que vai sugerir que essas pinturas elas não tinham uma função decorativa ou de adornar os espaços em que esses homens viviam, porque as pessoas elas não viviam tão dentro assim das cavernas, porque quando você entra muito em caverna, começa a virar um lugar insalubre, escuro, desagradável, e as pessoas não moram em lugares assim. Isso sugere que essas pinturas elas tinham uma função ritualística. Eles iam lá, realizavam esses rituais nesses lugares e depois eles voltavam e viviam a vida deles em lugares que não eram insalubres. O que a gente acredita que seja a função dessas imagens é um tipo de
ritual mágico para fazer com que os animais sucumbam aos poderes dos caçadores. Nessa época, a vida das pessoas dependia totalmente da caça e totalmente da capacidade deles de capturar os animais para terem comida para eles sobreviverem. Então acredita-se que eles tinham essas crenças e faziam esses rituais no qual eles desenhavam os animais e talvez até agredissem esses animais com seus instrumentos de caça, com a ideia de que se a imagem daquele animal sucumbisse aos poderes do caçador, talvez o animal na vida real também sucumbisse a eles. O segundo exemplo que eu vou trazer são de máscaras rituais, que são um tipo de produção que a gente conhece muito, porque ainda hoje a gente tem muitas civilizações que ainda não perduram e ainda realizam esses tipos de rituais com máscaras. Geralmente esses rituais são realizados dentro de cerimônias religiosas, dentro de festas para marcar coisas como colheita ou outras coisas que sejam relevantes dentro daquela civilização, e essas máscaras elas geralmente vão representar animais ou deuses. E você vai encontrar uma diversidade, uma quantidade gigantesca dessas máscaras, desde produções mais simples e menos adornadas até coisas extremamente coloridas, com padrões extremamente complexos, e que algumas cobrem só o rosto, outras cobrem o corpo inteiro das pessoas. A riqueza dessas máscaras é tão grande que foram elas que serviram de inspiração para muitos dos modernistas que revolucionaram a arte da nossa cultura ocidental lá no final do século XIX e começo do século XX. E essas máscaras elas também vão ter uma função mágica, porque a maior parte dessas culturas acredita que quando a pessoa veste uma máscara que representa um animal ou que representa um deus, ela se torna aquele animal ou aquele deus. E dependendo da cultura, cada uma dessas entidades vai ter uma função dentro dos rituais religiosos deles. Então eles acreditam que a máscara tem esse poder mágico de transformar as pessoas naquilo que a máscara representa. E por fim, a gente vai ter produções que são representações dos deuses, que são uma coisa que é um pouquinho mais próxima da nossa realidade, porque dentro da nossa sociedade a gente ainda tem a questão de imagética, por exemplo, dos santos católicos. Porém, existe uma diferença entre a nossa representação dentro da tradição católica com a representação de muitas dessas culturas primitivas, porque os católicos acreditam que as imagens elas são representações dos santos, enquanto que muitas das culturas primitivas acreditavam que a representação dos deuses era os deuses, ou então que os deuses desciam do Monte Olimpo, ou do universo, ou do céu, ou de onde, sei lá, os deuses deles vêm, e eles entravam dentro dessas representações para poder caminhar no mundo mortal. Um exemplo de cultura que tinha essas crenças eram os astecas, que eles produziam muito representações dos deuses deles, e eles tinham essa crença de que os deuses vinham e eles desciam nessas esculturas, nessas pinturas, para poder vivenciar o mundo mortal. Antes de fechar esse vídeo, eu espero que tenha ficado claro a questão da função mágica. Eu quero trazer um exemplo de arte primitiva aqui do nosso Brasil. A gente, infelizmente, tem essa ideia de que as coisas que são produzidas no Brasil não são boas, que a nossa arte primitiva é tipo assim, ai, mas é só uns cocarzinhos feito por uns índios perdidos, que tem essa ideia de que na verdade essas produções elas são ruins e a gente nunca teve uma produção complexa ou que as pessoas julgam boa. Mas eu quero mostrar pra vocês o exemplo máximo que a gente tem de uma produção artística incrível, pré-histórica, que é a cerâmica marajoara, de uma tribo indígena que viveu bastante tempo atrás na região da Ilha de Marajó, lá no Pará. Esses potes de cerâmica, na verdade, eles são bem grandes assim, e eles tinham função ritualística dentro de rituais mortuários, no qual as pessoas elas eram literalmente sepultadas dentro desses grandes vasos de cerâmica, e é obviamente uma produção muito rica. Você pode ver esses padrões geométricos, essas pinturas, são coisas tipo bonitas, complexas, e é brasileiro, gente. Parem com essa ideia de que a gente nunca produziu nada e que as nossas coisas não são boas e que por algum motivo os nossos nativos indígenas são de alguma forma inferiores à produção e à
outras civilizações pré-históricas. A cerâmica marajoara, inclusive, ela é muito usada até hoje dentro das nossas produções de decoração. É muito possível que você tenha na sua casa alguma peça de decoração ou alguma coisa de cozinha que seja influenciada pela cerâmica marajoara e a gente simplesmente não conhece, a gente não sabe que isso existe, é uma produção riquíssima que nós temos. E por hoje é isso, eu quero que vocês deixem bem guardadinho essa discussão a respeito de função da obra de arte. Como eu disse, a gente vai tratar disso em todos os vídeos a partir daqui. No próximo vídeo a gente vai começar a entrar nas nossas primeiras civilizações da história humana. Um beijo, terça-feira tem tutorial novo e até lá!